A paz do Senhor, estamos aqui em mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical, hoje encerrando esse trimestre, no qual tivemos a oportunidade de falar acerca do Evangelho de Marcos. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e assista o vídeo até o final, pois, além da lição, como estaremos aqui recordando, fechando esse trimestre, estaremos fazendo uma abordagem especial do uso do profeta Isaías dentro do Evangelho de Marcos. Então, não deixe de ficar até o final no vídeo. Não deixe também de colocar nos comentários observações, tirar dúvidas, enfim, é extremamente importante que nós possamos ter esse feedback de todos os irmãos. Estarei agora compartilhando a tela e, como eu disse, hoje nós estaremos estudando a última lição desse trimestre e hoje estaremos estudando essa lição que tem como título O Servo Ordena a Pregação do Evangelho. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Creio que esse é o versículo mais conhecido aqui dentro do Evangelho de Marcos. Verdade aplicada. O Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e a finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Isso se estende a nós até hoje. Os textos de referência nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho, versículos 15, 16 e 17. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, versículos 18 e 20. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Motivo de oração. Orem para que possamos promover ações evangelísticas em todo o mundo. Isso vai ser salientado aí durante toda a lição, mas é necessário aqui enfatizar aqui no motivo de oração que o grande motivo, a razão de ser da existência da igreja é justamente a pregação do evangelho, para que não incorramos no mesmo erro no qual incorreram os judeus, pois lá, já no Antigo Testamento, mostra que havia uma vocação evangelística para o povo judeu, mas eles não compreenderam isso. Está lá em Isaías: eu te pus como luz para os gentios, e justamente por esta falha de Israel, essa missão cabe a nós hoje, enquanto igreja. Introdução. A atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem do céu. O primeiro tópico nos fala de missões, um projeto do coração de Deus. Quem está acostumado aí a participar das missões, é uma frase que já se tornou típica. Subtópico 1.1.
A grande comissão outorgada pelo servo. ênfase do comentário. Por fim, o servo aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade. Eles dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é de ir e pregar o evangelho a todos. Ou seja, isso não está restrito às lideranças, aos pastores. Aqui nós temos aquilo que Martinho Lutero chamava de o sacerdócio universal de todos os crentes, que está ali no início, bem delineado, no início do livro do Apocalipse, está lá na primeira carta de Pedro. A todos nós está posto esta vocação, esta ordenança. A todos nós temos esta missão de pregar o evangelho. É uma ordenança a todos. Isso se estende até agora. Não é algo que ficou restrito à época apostólica. O conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Até mesmo os anjos anseiam observar mais atentamente. Eu peguei esse recorte aqui do comentário da revista para salientar que não que os anjos quisessem pregar, isso até vem muito difundido através de pregações, etc. e tal, mas o sentido dessa passagem é que o que eles prescrutavam, o que eles buscavam, o que eles ansiavam, era ver o milagre da conversão feita pela pregação de homens imperfeitos, como cada um de nós. E é por isso que lá nos evangelhos diz que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta é a maravilha que os anjos desejam escutar e ficam alegres em presenciar. Subtópico 1.2, o porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. Não foi dada aos anjos, como eu disse no slide anterior, não que os anjos, de fato, desejassem pregar, mas essa missão, de fato, foi dada a nós. Há quem diga, né, isso não está, obviamente, na palavra, é apenas um pensamento, alguns chegam a imaginar que provavelmente Deus não permitiu que os anjos pregassem, porque ao perceber que alguns não se converteriam, eles iriam agir de maneira bem drástica, mandando fogo dos céus ou alguma coisa do tipo. Lógico que é uma suposição. O mais importante aqui, a ênfase do comentário. Eu estou sempre fazendo um corte, que é uma ênfase dentro do comentário de todo o tópico. Assim, esta ordem, narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, e para trazer o homem novamente ao encontro com o seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado. A necessidade de pregar, que é a necessidade de estender a missão para a qual veio Jesus, é justamente resgatar o homem dessa queda. O homem precisa ser trazido novamente ao encontro com o seu Criador. Aqui, essa observação do pastor César Rosa de Mello, que também está na lição, só que nos comentários apenas da revista do professor. Nas passagens de Mateus e Marcos, percebemos claramente que o objetivo de Deus era o mundo. Mateus usa a expressão nações, no grego ethne, lá em Mateus 28:19, enquanto Marcos usa a expressão toda criatura, no grego passetekse, em Marcos 16:15. Aqui vai uma observação acerca da leitura sinótica. Eu venho praticado muito, né, até nas pregações, essa questão da leitura sinótica. O que nós chamamos de grande comissão, ela vai aparecer ali, nos evangelhos sinóticos. E como eu já expliquei em outros vídeos, em outras ocasiões, as nuances que nós encontramos em cada evangelho é para atender uma especificidade, algo que é específico, algum objetivo específico de cada evangelho. Quando Mateus aqui usa a expressão nações, é pelo fato de que
apesar do Evangelho de Mateus realçar Jesus como rei e realçar a questão da cultura judaica, ele não quer restringir essa pregação aos judeus, mas mostrar que Jesus é rei, rei de todas as nações e não apenas de uma única nação. Já Evangelho de Marcos, quando fala de toda criatura, aqui criatura não é no sentido de monstro. Sempre acabei brincando com isso nas pregações e nas aulas, né? Aqui não é no sentido de monstro, mas no sentido de que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós fomos criados por Deus e nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a mensagem do Evangelho, como está bem delineado no Evangelho de João. 1.3. O servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser nossa prioridade. Deixa eu só retornar aqui no slide anterior. Marcos, ele já trabalha essa questão da necessidade do Evangelho aos gentios. E quando usa a expressão toda criatura, ele está se referindo justamente aos gentios, como toda criatura que é alvo da pregação de Jesus. Então, voltando aqui, 1.3, o servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser nossa prioridade. ênfase do comentário. A ordem foi muito clara. Era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o mestre. Obviamente, aqui deve ser salientado que difundir a mensagem do Evangelho não é por força, não é por violência, é apenas pela força da palavra e não cabe a nós o convencimento. Somente o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, como está lá no Evangelho de João. Para perdão dos pecados, como está lá em Marcos 16:16. Nessa ordem do servo, notamos 3 ensinos que devem ser prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missões, e aqui algo que sempre é salientado nos cultos de missões, né? Existem 3 maneiras de você fazer missões. Indo, aí cabe, né, especialmente ao missionário que vai ao campo, orar por aqueles que vão, e não somente orar, mas também contribuir financeiramente. Evangelizar a todos e o batismo para a remissão dos pecados. A questão aqui do batismo para a remissão dos pecados, explique-se, não é que o batismo traga em si a remissão dos pecados. O batismo, vamos lembrar, é uma profissão pública de fé de uma remissão que já foi feita no momento que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos agora ao tópico 2. O servo possuía um coração missionário. 2.1. O servo começou o seu ministério cumprindo o ID. ênfase do comentário. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. Porque aqui está fazendo uma referência, logo no início do Evangelho de Marcos, quando ele diz, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Está próximo o reino de Deus. Ou, como já explicamos, basta você recordar, né, os vídeos aqui que nós publicamos acerca desse trimestre, se aproxima ou está se aproximando ou já se aproximou. Todas as ideias estão aqui no termo grego. O importante é que o reino de Deus é, de fato, a pregação preferencial dos evangelhos, não é nem somente do Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Marcos, como nós já observamos nas lições anteriores, há especialmente a contraposição entre o reino de Deus e o reino das trevas. Há esse embate constante e é salientado especialmente dentro do Evangelho de Marcos. É preciso lembrar que as pessoas nos dias dele, nos dias de Jesus, do seu ministério terreno, esperavam ansiosamente
por serem libertas da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. Subtópico 2.2. O servo montou sua equipe missionária. Vamos recordar, né, que tem, numa das lições, num dos vídeos, falamos sobre essa questão da chamada dos apóstolos. ênfase do comentário. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos, para quando chegasse o tempo, eles fossem enviados e cumprissem o ídolo do Senhor. Pois dizemos que foi um grande seminário, o maior seminário que já existiu sobre a face da terra e que teve como professor nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, seminário que durou aí, segundo a tradição e segundo inferências a partir do Evangelho de João, 3 anos e meio. Proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da Igreja de Cristo. Quando a igreja perde esse foco, ela fracassa como igreja de Cristo. Isso é importante salientar. Não podemos jamais fracassar como Israel fracassou no Antigo Testamento. Vamos agora ao subtópico 2.3. O servo demonstra para que veio. ênfase do comentário. Por tamanho amor, o servo revela o motivo de sua vinda a este mundo. Pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. E aí o destaque aqui no capítulo 1 do versículo 38. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. Não é pregar apenas e tão somente Jerusalém, nas cercanias, né? Porque para isso vim. Jesus veio para pregar não somente aos judeus. É bem verdade, como está salientado ali no Evangelho de Mateus, ele veio primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio primeiramente como o Messias prometido a Israel. Mas se ele veio primeiramente, ele não veio exclusivamente. Isso já está salientado no Evangelho de Marcos, que, como mostramos desde a primeira lição, segundo os estudiosos, foi, de fato, o primeiro evangelho a ser escrito. Vamos agora ao tópico 3. O ID é realizado pelos discípulos. 3.1. Como cumpridores do ID do servo, precisamos evangelizar. ênfase do comentário. Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda criatura. Marcos 16:15. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão. Subtópico 3.2. Como cumpridores do ID do servo, precisamos discipular. ênfase do comentário. O discipulado é tão importante que, se bem observado no Evangelho de Marcos, presenciamos Jesus instruindo algumas pessoas a saber. O leproso, lá no capítulo 1, o paralítico de Cafarnaum, lá no capítulo 2, a mulher que tinha um fluxo de sangue, no capítulo 5, a mulher cananeia, no capítulo 7, o cego de Jericó, no capítulo 10, todas essas passagens que nós abordamos em todas as lições ao longo do trimestre, ao longo desse trimestre. E vale salientar que, completando esse pensamento, lá no Evangelho de Mateus, diz: ide por todo mundo, fazei discípulos. A palavra ali é ensinar. Fazer discípulos nada mais é do que ensinar, ou seja, discipular. O discipulado está intrinsecamente ligado com essa questão do ensinar. E aqui no último subtópico, subtópico 3.3, como cumpridores do ID do servo, precisamos implantar novas igrejas. ênfase do comentário. O servo sabia que, para sermos obedientes à grande comissão,
deveríamos ir onde ninguém havia ido. Isso já está delineado de forma implícita, né, na parte central do Evangelho de Marcos. Basta rever os vídeos, né, que nós falamos acerca disso. Mas fica mais salientado em Atos dos Apóstolos, onde o livro segue o caminho proposto lá no capítulo 1, versículo 8, que diz que nós devemos ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você vê que todo o livro de Atos dos Apóstolos segue esse caminho, começando em Jerusalém, depois vai para a Judéia, alcança Samaria, lá no capítulo 8, e os confins da terra, ele é realizado quando o apóstolo Paulo chega até Roma, porque na época era a questão dos confins da terra, já que o mundo conhecido de então era praticamente abarcado por todo o Império Romano. Estar em Roma, na capital, seria praticamente ter alcançado esses confins da terra, eschatou-tes-ges, no grego. Conclusão. Concluindo o estudo do Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo ressuscitado nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento no poder do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que ele venha. Amém? E assim nós concluímos não somente a lição 13, mas também esse trimestre. Mas não deixe de assistir agora esse vídeo que nós fizemos acerca do uso do livro do profeta Isaías dentro do Evangelho de Marcos. E que especificamente do uso que o Evangelho de Marcos faz do profeta Isaías. E qual é a importância do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele pode ser dividido basicamente em 3 partes. A segunda parte, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, tem como principal tema o servo sofredor. Existem vários versículos que falam do servo, e o mais conhecido é justamente, são 4 cânticos do servo, que os estudiosos falam. O 4 é justamente aquela que é conhecida como a maior profecia messiânica dentro do profeta Isaías, que é Isaías 53. Mas no capítulo 42 já fala do servo sofredor. E é justamente essa temática do servo sofredor que ela é explorada no Evangelho de Marcos. Inclusive, quando você tem os servos. Lemos agora aqui no início, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, você não tem ali uma menção direta, ou seja, uma citação direta de Isaías, mas você tem aqui que eu poderia chamar de eco, porque a única coisa que faz lembrar é a menção de servo e daquele que veio para servir, para dar sua vida em resgate. São dois verbos que remetem, faz esse eco do tema do servo sofredor lá em Isaías, apesar de você não ter uma citação direta. Agora, o livro do profeta Isaías, não somente essa segunda parte, mas todo o livro do profeta Isaías vai ser bem explorado. Então vamos abordar aqui algumas citações diretas. Como eu expliquei, além das citações, você tem alusões, quando não fica tão evidente assim, aí você precisa prestar bem atenção a qual versículo está sendo mencionado, e você tem o eco, que é ainda muito mais sutil, e você tem que aprofundar ainda muito para perceber. Então eu vou selecionar aqui as citações, algumas citações, mas sabendo que existem
outras alusões, e principalmente o livro do profeta Isaías, ele é muito explorado. Como o Evangelho de Marcos, ele é reputado como o primeiro evangelho escrito, ele passou a dar essa tônica, para os demais evangelhos, de explorar também o livro do profeta Isaías. Justamente logo no início, nós temos a primeira citação, bem no início do Evangelho de Marcos. Então vamos abrir aí no primeiro capítulo. Aqui no primeiro capítulo você tem princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí está escrito assim no versículos 2 e 3. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Uma coisa que chama atenção aqui é que somente o versículo 3, na verdade, é uma citação do profeta Isaías. Aqui no versículo 2, na verdade, é uma citação de Malaquias 3:1. O que acontece? Isaías é considerado o principal profeta. Então, ele fez uma junção de duas passagens e creditou tudo àquele que é considerado o principal, que é Isaías. Mateus vai fazer a mesma coisa, quando lá no capítulo 27, ele cita uma passagem de Zacarias, mas ele acredita a Jeremias, porque na verdade ele faz um eco da questão da venda do campo de oleiro. Isso fica muito sutil, aí você lembra de Jeremias 32, mas a citação em si lá é do profeta Zacarias. Então vamos aqui, lá em Isaías 43, porque aqui é uma citação de Isaías 40, versículo 3. E aí diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Um detalhe bem interessante é, lembrando que nossas traduções, elas colocam o ponto, vírgula, etc e tal, só que as primeiras cópias da Bíblia não tinham pontuação, sequer tinham separação entre as palavras. Então essa colocação do ponto, da vírgula, foi muito posterior. E segundo alguns estudiosos, a vírgula aqui teria que ter sido, na verdade, os dois pontos teriam que ser colocados depois do verbo clamar. Voz do que clama, dois pontos: no deserto preparai o caminho do Senhor. Inclusive temos uma cópia de um manuscrito do Mar Morto, que mesmo sem pontuação fica claro que o sentido seria esse, porque aqui estaria falando da voz que clama, e que é no deserto que deve se preparar o caminho do Senhor. Ainda no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 11, nós temos uma outra citação. Então, lá no capítulo 1, versículo 11, diz assim, que é o episódio em que Jesus está sendo batizado. Então diz assim: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos uma citação de Isaías 42, no versículo 1. Então vamos lá. Em Isaías 42.
E aí, lendo como está lá em Isaías, fica mais clara essa questão da temática do servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. E lá, quando está citado em Marcos, ele fez uma junção com o Salmo 2. Mas aqui, o importante é mostrar como já ali, a partir do versículo 11 do primeiro capítulo, você tem essa temática do servo. Eis aqui o meu servo a quem sustento. Então o Evangelho de Marcos tem essa proposta de mostrar Jesus como o servo. Amém? A próxima citação nós vamos encontrar no capítulo 4, no versículo de número 12. Marcos 4,12 diz assim: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus aqui está explicando aos discípulos por que a necessidade de falar tudo em forma de parábolas. Por que ele quer explicar aos discípulos e não aos de fora. E aí faz uma citação de Isaías, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Então, Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Podem até deixar um marcador aí no Evangelho de Marcos e no livro de Isaías, que vão estar sempre trabalhando juntos. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e endurece os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não vem a ele a ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Quando nós vemos leves modificações no texto, é porque o Evangelho ele está citando o texto grego e não o texto hebraico. Então, às vezes, não tem exatamente palavra por palavra por conta disso. Via de regra. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito no grego, então o mais comum era que eles utilizassem a tradução grega do Antigo Testamento. Embora em algumas ocasiões você perceba que eles estão acessando o texto hebraico. Outra citação que Marcos faz de Isaías está lá no capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículos 6 e 7. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É uma citação lá de Isaías, capítulo 29, no versículo 13. Isaías 29, no versículo 13. Porque o Senhor disse:
pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E é interessante ver a continuidade, que não é aproveitada lá em Marcos, no versículo 14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Lá em Marcos, no capítulo 7, Jesus está debatendo acerca da tradição judaica. Ele não está menosprezando a tradição, mas Jesus está deixando bem claro que nenhuma tradição humana pode se equiparar em autoridade à Bíblia Sagrada. Daí a necessidade de ter a percepção da diferença que existe entre doutrina, norma e tradição, que é baseada em usos e costumes. Usos e costumes podem, como muitas vezes se tornam, em normas. Normas precisam ser respeitadas, mas jamais você pode colocar as normas como sendo equiparadas à doutrina bíblica, porque doutrina é somente aquilo que está claramente exposto na Bíblia. Essa é a colocação lá no Evangelho de Marcos. Ainda no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós temos uma outra citação. Lá no finalzinho do capítulo, nos versículos 35 e ao 37. Quando aqui você tem a menção da cura de um surdo e mudo, ou, como alguns colocam, um surdo e gago, que é um milagre de Jesus que é citado apenas e tão somente pelo Evangelho de Marcos. Ele não tem paralelo nos outros evangelhos. Eu vou ler a partir do versículo 31, mas a citação está no finalzinho. Marcos 7:31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aqui no versículo 35 começa a citação, ou melhor, uma alusão lá a Isaías. Vamos lá, 36. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Não temos exatamente uma citação, mas uma alusão a Isaías 35, nos versículos 5 e 6. Vamos lá. Isaías 35, nos versículos 5 e 6. Isaías 35, nos versículos 5 e 6, diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, ali, isso aqui é geralmente uma alusão. Você não percebe de imediato que está fazendo menção aqui a essa passagem. Mas o que o Evangelho de Marcos está propondo ali é mostrar que Jesus está cumprindo essa profecia que nós estamos vendo aqui em Isaías. Você vai ter que ler todo o conjunto para perceber que é uma alusão. Não é citação, porque não é todo o versículo
ou parte do versículo que está sendo mencionado, mas está aludindo a essa profecia aqui. Uma outra citação nós encontramos no capítulo 9 de Marcos, no versículo 48. Eu vou, Marcos, no capítulo 9, nos versículos 47 e 48. Eu vou ler o 47 só para dar o contexto. Mas a citação, ela estará no versículo 48. Diz assim, Marcos 9, 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Aí no versículo 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa é uma citação justamente no final do profeta Isaías. Isaías 66, 24. Isaías 66, 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então, essa citação aqui do último versículo de Isaías, que é considerado tão impactante que na leitura nas sinagogas, quando precisam ler esse trecho, eles repetem o versículo anterior, para não ter que terminar no versículo 24. O que Jesus está querendo mostrar ali é justamente o impacto da realidade da condenação eterna. E mais uma vez utiliza aqui o profeta Isaías. Mais uma citação nós encontramos no capítulo 11, no versículo 17. Marcos 11, 17. Você chama isso de citação, né? Sim, a citação é quando você tem mais de 6 palavras em comum, quando fica a mesma sequência, né? Você não precisa nem citar o versículo todo, mas quando você tem mais de 6 palavras na mesma ordem, é uma citação. E a alusão? A alusão seria menos de 6 palavras e não na mesma ordem. E o eco seria quando você tem 2, 3 palavras e é coisa muito sutil. Tanto é que na maioria das vezes é até difícil você perceber o eco. Então, Marcos 11, 17 diz assim: e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Essa é uma citação de Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7 nos diz assim: e também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
É interessante que aqui no capítulo 56 de Isaías, nós temos de maneira mais marcante essa perspectiva universal da graça divina. Algo que não fica restrito apenas aos judeus, mas também está se estendendo a todos os gentios. Isso já é colocado de uma certa maneira antes, mas fica mais evidente aqui a partir do capítulo 56. Tanto é que do 56 em diante, nós temos aquilo que muitos conhecem como a terceira parte do livro do profeta Isaías. Então, vou botar para o som. Outra citação está lá no capítulo 12. Chegamos já ao final. No capítulo 12, do versículo 1 ao 9, Marcos 12, do versículo 1, Marcos 12, do versículo 1 ao 9, que trabalha a parábola dos lavradores maus. Eu vou ler só o versículo 1, porque segue até o versículo 9, mas eu vou ler só o versículo 1. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Ele ficou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Essa parábola aqui é uma citação adaptada de Isaías capítulo 5. Isaías, no capítulo de número 5. Isaías 5 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Qual é a aplicação que é feita ali no Evangelho de Marcos? Que infelizmente o povo de Israel não deu os frutos esperados, e Jesus coloca isso como um cumprimento do que está sendo dito aqui em Isaías, no capítulo 5. E uma última citação, no capítulo 15, Marcos 15, 27, e que acaba sendo a mais conhecida. Marcos 15, nos versículos 27 e 28. Então, Marcos 15, nos versículos 27 e 28, diz assim: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. É justamente uma citação de Isaías 53, lá no finalzinho, no versículo 12. Isaías 53, no versículo de número 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Só para nós encerrarmos aqui, essa
menção de muitos vai servir também de eco. Vai servir de eco também lá no Evangelho de Marcos. Então, quando Jesus diz que ele deu a sua vida em resgate de muitos, ele está sutilmente mencionando aqui também essa parte do profeta Isaías.